Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Estamos dando início a mais uma semana sob a direção do Senhor e eu espero, com a graça de Deus, poder levar ao seu coração e ao seu lar algumas meditações que possam trazer edificação à sua vida e de todos quanto você quiser compartilhar. Fazendo isso, você estará me ajudando. Deus nos abençoe e nos dirija com seu poder. Vamos então, querido, o tema de hoje é o Tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 10, nós temos esta escritura registrada. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Como nós vimos, a própria palavra não precisa de interpretação para um texto tão claro quanto este. O apóstolo está direcionando a palavra à igreja de Corinto e está dizendo: todos nós que somos servos de Cristo devemos comparecer perante o tribunal dele. Este é o tribunal em que todo cristão será julgado, avaliado pelas suas obras praticadas no mundo enquanto estava aqui a serviço de Cristo. É para isso que nós precisamos estudar a Bíblia, para entender que estas coisas acontecem de formas diferenciadas. O justo será julgado por Cristo, aqueles que foram justificados em Cristo serão julgados por Ele, e este julgamento será no céu. Já os ímpios, que será no juízo final, estes serão julgados depois de todos os acontecimentos registrados no Apocalipse se cumprir. Antes disso, terão que aguardar no local determinado por Deus. Até agora, nós estamos falando dos cristãos, aqueles que se entregaram a Jesus, os quais se dispuseram a andar com Ele, servi-lo, honrá-lo e proclamar a sua palavra. A estes, portanto, esta palavra foi dirigida. E agora nós temos no capítulo 3 de 1 Coríntios, esta declaração do apóstolo São Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, o verso 10. Lancei o fundamento como prudente construtor. Então está direcionando a palavra a mim e a você, que ele foi fiel em tudo quanto o Senhor lhe ordenou. Como um construtor fiel, dedicado, ele fez a base, a estruturação da vida e da preparação para todo cristão se moldar nestes ensinamentos, os quais foram direcionados por Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Agora ele coloca que os novos servos de Deus hão de edificar sobre esse edifício que ele plantou, ou que ele colocou como base, como sustentação da fé de todo aquele que prontifica servir a Cristo. Mas aí ele faz uma advertência, porque cada um veja como edifica. Cuidado para que você não desvie do evangelho puro, genuíno, aquele que foi vivenciado, aliás, ensinado por Cristo, vivenciado pelos apóstolos, incluindo o apóstolo São Paulo, que foi o último dos apóstolos, mas que viveu inteiramente conforme a instrução do Senhor Jesus. Queridos, então o verso 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o centro, o cerne da mensagem que nós devemos proclamar é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que despojou da sua glória no céu, veio ao mundo para resgatar o homem da sua vã maneira de viver e condicioná-lo como filho de Deus através da purificação pelo seu sacrifício na cruz. Esta foi a obra que Jesus realizou e este é o evangelho que nós temos que pregar. E ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Se manifestará, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Aqui agora, querido, ele traz a mim e a você, que prontificou a servir a Cristo, que as nossas obras estão sendo avaliadas por Deus, e elas todas passarão pelo fogo. Agora ele classifica as obras em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. É lógico que da madeira para frente não tem nenhuma provação, porque as três serão queimadas pelo fogo. Então se aproveita três, que são exatamente o ouro, a prata e as pedras preciosas. Estas são as obras que permanecerão. Agora, querido, nós temos que observar um detalhe muito importante. Não é a quantidade de obras feitas, mas a qualidade de obras feitas. Então preste atenção. Quantidade não é relevante, não é a quantidade que fará o ouro, nem a prata, nem as pedras preciosas. Você pode fazer muitas obras, mas ser obras de madeira, palha ou feno, e elas não passarão lá. Agora, se você fizer boas obras, conforme os ensinamentos do Senhor, produzir frutos dignos da eternidade, aí elas serão contadas nessas três primeiras classificações. Então é isto que o apóstolo está trazendo para nós, sob a direção do Espírito Santo. Então devemos ter muita atenção com isso, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico para você entender isso. João, o denominado Batista, ele realizou uma obra curta, de pouca duração, mas Jesus disse que nenhum profeta do Antigo Testamento foi tão grande quanto ele. Esta é uma demonstração de que a obra de João foi obra de ouro precioso. E ele coloca, então, para que nós tenhamos entendimento, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que foi edificado, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Bom, como você viu, no tribunal de Cristo, ninguém será condenado. Todos serão avaliados. E esta avaliação, quem fará é o próprio Senhor. Então, querido, enquanto está vivo, enquanto tem vida, disponha-se a servir, honrar e fazer a obra conforme a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, você chegará lá e terá uma grande decepção. Não vai perder a salvação, mas será salvo como se fosse pelo fogo. Deus nos abençoe, ilumina sua mente. Oremos. Pai eterno, te agradeço por esta instrução e que o Senhor nos prepare para melhor te servirmos e melhor te adorarmos. Que toda a nossa obra seja feita com temor e amor, em obediência aos teus ensinamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém.